Fala galera, muita gente no meu Instagram muitas vezes pergunta qual que é o custo de aquisição da aeronave, questão de consumo. E se eu te falar que muitas vezes uma aeronave pequena como essa é mais barato do que muita caminhonete aí de produtor e empresário, e dependendo da caminhonete consome bem menos e gasta bem menos. Vamos lá! Essa aqui é a aeronave que a gente fez a aquisição faz uns 2 anos, quando a gente começou com as operações das fazendas. A gente são 3 proprietários, então é a aeronave que custa aí mais ou menos 1.200.000 e a gente divide os custos em 3. Então ali é algo que já não fica tão pesado, porque o custo em si da aquisição da aeronave já fica dividido em 3. Quando a gente fretava aviões ali, a gente gastava em média por hora de voo 6.500, 5.500, então foi a conta que a gente fez. E hoje, quando a gente vai fazer algum atendimento a algum cliente, é o tipo de coisa que a gente coloca junto já no custo, porque muitas vezes quando o cliente contrata a gente começa a conversar ali, está estruturando um crédito para ele, esse cliente no final do dia ele quer apertar a mão da gente, ele quer de fato conhecer a nossa equipe. O pessoal dos fundos que vem para cá muitas vezes vem com um avião maior e a gente não consegue descer com um jato, com outro avião na fazenda, acaba que a gente usa uma aeronave menor para se deslocar até a fazenda. Então assim, essa é a aeronave ano 89, apesar de ser antiga, todo avião ele tem datas, né? Eles têm cronograma. Então, por exemplo, a cada 10 anos tem que ser feito um overhaul, tem que trocar motor, eu não entendo muito bem disso. Já tive o sonho de ser piloto, fiz a banca da ANAC, mas infelizmente não tenho dom, sou muito acelerado. A gente veio ontem de Palmas a Vila Rica nós demorou 1h30. Daí a gente acabou pernoitando em Vila Rica, até porque lá eu tenho familiares, então ficaria na metade do caminho. E hoje de Vila Rica até Sinop a gente demorou 2h25. Esse trajeto Sinop-Vila Rica eu acho que eu fiz mais de 40 vezes de caminhonete. Nessa época da chuva agora, demoraria em torno de 12 a 14 horas bem rodado. Então teria que sair de madrugada, almoçar fora e chegar lá final do dia morto. Aqui a gente demorou 2h25, então na maioria das vezes a gente sai cedo e no final do dia a gente já retorna. Por isso que eu falo, a conta que a gente tem que fazer é a conta do tempo. Então a aeronave dessa aqui, que na época que a gente fez a aquisição, custou aí 350 mil para cada proprietário. Então hoje a gente tem de custo fixo piloto, certo? O hangar, ele fica hangarado no hangar de uma propriedade rural de um dos proprietários, então a gente não dispõe de custo de hangar, mas um hangar como esse aqui em Sinop, a gente está aqui no hangar da Matripar, um grande amigo nosso, inclusive, aí, de Sinop, vai custar em torno de 2.500, 1.500 a 3.000 reais, dependendo do tamanho da aeronave. Então, esses dois são custos fixos. A gente tem o piloto também. Hoje, o Nicolas, que é o nosso piloto, é um piloto que tem um QI um pouco mais elevado, ele já é comandante de King, era piloto de Cheyenne, e o outro proprietário da aeronave ele tem um King, então o Nicolas, um custo dele um pouco maior, mas é um piloto mais gabaritado. Mas tem pilotos aí desse tipo de aeronave que você vai conseguir contratar por 4.500, 5, 7 mil reais. O custo de hora voada, ele vai consumir em torno aí de 50 a 48 litros. Isso aí corresponde hoje a uma Vegás de R$14. Então, se a gente pegar 48 vezes 14, R$672 a hora. Ele vai voar em média 250 a 270 km por hora. Porém, diferente do carro, o avião ele voa em linha reta. Então, por exemplo, o percurso de Vila Rica, que dá 740 km, em linha reta, obviamente que vai ser menor. Então, muitas vezes a pessoa acha que adquirir uma aeronave é coisa assim de milionário, é coisa de rico, mas a conta que a gente tem que fazer de fato é o custo do tempo, principalmente a gente que trabalha em diversas regiões. A gente está em Sinop, a gente precisa ir para a capital, são 400 km, 420 km, seria aí 6 horas de viagem, tempo, estrada, muitas vezes tem que gastar com hotel. E, por exemplo, eu já tive uma Dodge Ram
E eu tenho certeza que o custo de manutenção de uma Dodge e de combustível é menor do que no avião desse. Questão de manutenção. Esse avião ele faz manutenção a cada 50 horas. Toda vez que a gente encosta para fazer a revisão de 50 horas, ele vai gastar em média 7, 8 mil reais. É trocado óleo, é trocado filtros. Geralmente tem manutenção de trem de pouso, porque a gente pousa muito em pista que não é pavimentada, então mexe um pouquinho no trem de pouso, pneu, mas não passa de 10 mil. Esse avião ele tem horas disponível aí, quase 1.800 horas. O motor dele, logo que a gente pegou, a gente comprou um motor novo, então a vida útil do motor, eu acredito que eu vou trocar de avião. O próximo avião nosso que a gente está buscando comprar aí é um Jet Prop ou um Meridia. Então assim, a gente já não vai ter gastado todas as horas deles. Em questão de taxa, essas outras coisas são coisas assim que não é tão grande por ser um avião menor, então o custo não é tão relevante, mas de custo fixo aí é algo próximo hoje a 12 a 15 mil reais de custo fixo, com seguro e tudo, e o custo variável é conforme você vai voar. Eu fiz o vídeo ali, até coloquei no meu Instagram, depois vocês dão uma olhada. A gente gastou R$ 1.800 para fazer 2 horas e 25 de voo. A gente saiu lá de Vila Rica, era 6 horas, agora é 8 e pouquinho da manhã, a gente já está aqui. Vou almoçar com a minha família agora, hoje é sábado, coisa que de carro talvez eu sairia cedo e chegaria aqui de noite, cansado, literalmente arrebentado, né, porque estrada não pavimentada, e é o tipo de conta que a gente tem que fazer. Um outro negócio muito pertinente, que as pessoas me perguntam muito, que fala assim, esses aviões pequenos é perigoso, cai. Por incrível que pareça, se não tiver mau tempo, um avião desse é muito mais seguro do que muitos aviões grandes. Por quê? Num caso de uma pane, a gente está numa região aqui que só tem lavoura, só tem produção. Então o que acontece? Um avião desse pousa em qualquer lugar. Se der uma pane, ele vai pousar na lavoura. A gente veio de Vila Rica para cá, tinha mais de 15, 20 pistas, até em lugares de mato. Tem lugar que tem pista na beira de rio, em aldeia, então sempre vai ter alternativas de pouso. Obviamente que o que derruba esse tipo de aeronave é mau tempo e piloto corajoso. E muitas vezes a própria pressão do dono do avião, mas eu tenho avião e não posso voar. Então eu sempre escuto do nosso piloto, ele fala, cara, o avião é a maneira mais rápida de você chegar num lugar desde que você não tenha pressa. Por quê? Se o tempo estiver ruim, obviamente que você não vai voar. Você vai ter que ter um King Air, você vai ter que ter um avião maior, porque justamente ele tem que ter radar, vai ter que furar a camada. Então assim, não tendo mau tempo, é um avião muito seguro. Já aconteceu da gente pegar algum mau tempo e a gente desvia, a gente volta, a gente acaba pousando numa pista. A Starlink no avião, nos últimos meses a gente colocou, quando foi liberado, essa Starlink Mini, é uma coisa assim que revolucionou, porque a gente tem muita informação. Então a gente saiu de Vila Rica hoje, o aeroporto aqui estava fechado por causa do nevoeiro. Quando a gente estava a 40 minutos daqui, a gente mandou mensagem e falou, não, tá limpando. Coisa que talvez sem a Starlink não conseguiria. Teria que chegar aqui para comunicar com o rádio para de fato ver se estaria operante ou não, principalmente quando é no aeroporto que é de fazenda, que não tem comunicação. Aqui a gente está no aeroporto regional, inclusive lá tá os aviões da Latam, que tem rota todos os dias aqui. Então aqui tem uma torre de comando que vai passar essas instruções, mas em questão de segurança, eu não tenho medo nenhum de colocar minha família no avião desse, desde que o tempo esteja limpo. Com tempo ruim, infelizmente não voa. Esse avião é um pouquinho apertado, ele é para 4 pessoas, o piloto e mais 3, mas assim, a pessoa voa tranquilo, fazer pernas pequenas. A gente não costuma fazer pernas mais de 3 horas de voo. O voo mais longo que eu fiz com ele foi até Brasília, então São Paulo eu não vou, por quê? Questão de custo. Hoje uma passagem para mim para ir de Sinop a São Paulo custa 900, 1.500 reais, não tem necessidade de eu ir com o avião pequeno. Mas, por exemplo, se eu sair daqui e eu for visitar 2, 3 clientes e o último cliente é lá no Tocantins, ou eu iria de carro, ou eu teria que ir até Palmas de avião, sai de Sinop, vai para São Paulo, Sinop, Palmas, então olha o tempo que eu fico dentro do aeroporto. E hoje é essa conta que a gente faz. Então, no final do dia, é seguro, é barato, muito mais barato do que muitas caminhonetes, e é um puta de um quebra-galho, cara. É o tipo de coisa que eu falo assim que hoje eu não consigo mais ficar sem. Eu fico com um carro mais barato,
mas sem meu teco-teco é o tipo de coisa que a gente já conciliou dentro do nosso trabalho hoje, dentro do nosso orçamento. E é o tipo de avião aí que a gente voa pouco. No final do dia eu voo 7, 8 horas por mês. Então, assim, não é aquele negócio que você vive dentro do avião. E é o tipo de coisa que o nosso negócio permite, cabe dentro do negócio, né? Mas, gente, é isso aí. Deixa seu like aqui, já se inscreve no canal, que aqui você vai ver muito vídeo sobre o agro, sobre o norte do estado do Mato Grosso, sobre o Tocantins, região do Mato Piba. Já se inscreve, segue no canal, que tem mais vídeo aí chegando.